Boa noite, amados. Tudo bem? Espero que sim. Mais um encontro dos homens de Rio Pequeno. Gostaria de desejar aos irmãos toda a paz, toda a alegria e toda a força para que possamos passar por esse período aí difícil, né? E com toda a comunhão, com toda a força no Senhor. Gostaria de deixar um versículo para os irmãos. Está em 1 João, capítulo 1, versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Que possamos estar sempre em comunhão com Deus, para que, através dessa comunhão que nós temos com Deus, possamos estar firmes e fortes juntos. Esse é o meu desejo, que Deus possa estar abençoando cada irmão, cada família. Esse é o meu desejo e a minha oração. Deus o abençoe. Olá, meus irmãos. Primeiramente, agradeço por poder participar aqui da União de Homens da Igreja Batista Rio Pequeno. Obrigado, Josias. Obrigado, Weber, pelo apoio. Meu nome é Fernando Limoli, sou um dos pastores da Igreja Batista Adonai. Muitos irmãos já me conhecem há alguns anos. E eu quero aqui participar com uma música que tem o título de Acordo, da composição de Estênio Márcios. Talvez você deva conhecer essa canção, uma canção que fala ao meu coração e que certamente eu creio que falará ao seu, que a graça do Senhor, ela nos é suficiente e ela nos basta, independente de circunstâncias em nossas vidas. Me diga, andorinha, você que já voou o mundo inteiro, se houve um momento só por cima de um continente, por sobre qualquer cidade em que te faltou o céu, será que o infinito espaço ao teu redor é suficiente para voares livre e viver feliz. Me diga, peixinho dourado, Senhor do vasto oceano, que brinca nas correntezas, se esconde em velhos navios, mergulha nas profundezas, sem nunca chegar ao fim. Será que os 7 mares que são teus têm bastante água para nadares livre e viver feliz? Pois quero te perguntar, por que me roubas a calma e botas tristezas no olhar? Vamos entrar num acordo, vida tranquila viver. Lembra daquilo que o mestre falou, a minha graça te basta. Yeah, 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 yeah.
bota as tristezas no olhar. Vamos entrar no acordo, vida tranquila viver. Lembra daquilo que o Mestre falou: a minha graça te basta. Amém. Deus abençoe vocês. Finalmente, irmãos, nós que vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não como desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que, nesta maneira, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte que rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, irmãos. Deus abençoe cada um dos irmãos. Eu tenho tido muita saudade dos irmãos e anseio e desejo o mais breve possível poder estar com os irmãos para que nós tenhamos aquela comunhão gostosa. Uma boa programação para nós todos e que em tudo Jesus seja pregado. Fiquem com Deus. Boa noite, irmãos. Nós vamos orar em prol aos nossos enfermos e aos missionários também. Deus querido, nosso Pai, te louvamos, ó Deus, por esse trabalho da reunião dos homens mensal. Te pedimos as tuas bênçãos, ó Deus querido, pelos nossos queridos e amados irmãos que se encontram enfermos, que faz parte da nossa igreja, Senhor. Te pedimos a tua direção na vida de cada um, que o Senhor visita, Pai querido. Coloca a tua mão poderosa na vida deles, para que em breve, ó Pai, eles possam também estar bem. Te pedimos a tua presença na vida de cada um. Em especial, Deus querido, eu também quero orar pelos missionários, a todos aqueles que fazem parte do quadro de missões da nossa igreja que estão nos campos, ó Deus. Te pedimos pela vida da irmã Beth, te pedimos, ó Deus querido, por os outros também, e uma família muito especial, Senhor, que eu oro, é Raimundo Inácio Mendes e todos os seus filhos, Eula, Eliane, Helenice, Enzo, Enoque, Pedro e Wilson. Te pedimos as tuas bênçãos na vida dessa família, ó Pai, porque ele já tem uma idade avançada com a irmã Durvalina, mas tem os filhos que são
pastores e são missionários também ali em Tefé. Te pedimos as tuas bênçãos, a tua direção. Em nome de teu Filho Jesus, eu oro e te agradeço agora eternamente. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Estamos no mês de missões. Eu vim aqui para lembrar que missões é feita quando nós, homens, nos comprometemos a ir ao campo, nos comprometemos a orar, nos comprometemos a contribuir. Isso é um dever nosso, irmãos. É nossa responsabilidade lembrar dos missionários, lembrar de todos os missionários. Então, eu vou me comprometer a mandar para os irmãos a lista dos nossos missionários para vocês estarem orando, tá bom? Então eu vou mandar lá no nosso grupo do WhatsApp a lista de todos os missionários, mas vocês também vão poder ver eles aqui. Claro, vocês não vão conseguir ver todos, mas, irmãos, lembrem dos nossos missionários, orem por eles, tá bom? Boa noite, amados, tudo bem? Espero que sim, desfrutando juntos das bênçãos do Senhor nosso Deus, né? Temos ouvido meses passados o pastor Ládio Santos falando a respeito de fidelidade. Como bom é saber que há homens fiéis e Deus requer que assim ou sejamos, né? Homens que Deus possa contar com eles. E ele diz, sede fiéis, no pouco sobre o muito te colocarei. Ouvimos o pastor Alfredo Ferreira falando sobre, então, homens piedosos, homens fiéis antes, piedosos. E eu também falei a respeito de dois extremos, né? Extremos, na verdade, por isso o extremo, né? Um lugar de terrível sofrimento, dor, separação, o que é de ruim, de arrupiar. E aquele lugar tão belo, tão almejado, tão glorioso é junto com o Senhor, né? Então despertar, porque se não estivermos certos do que estamos fazendo, do que nós cremos, e então podemos ver pessoas amadas, amigos, familiares, passando então por um lado do extremo, que realmente sofrerá tristeza e sofrimento, né? Mas hoje quero falar um pouco a respeito, então, de santificação, despertai para a santificação, né? Aí, então, nós vamos observar que a palavra de Deus requer bastante passagens a respeito para nós, né? Sei que tem um irmão que já deve ter feito a leitura, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 1 a 8, e também o 5, o versículo também 23, né? Vamos então orar. Pai querido, Pai amado, rendemos graças ao Senhor pelo privilégio de podermos estarmos desfrutando dos ensinamentos da Tua Palavra e desta feita, falando sobre despertar para a santificação. Que o Teu Espírito trabalhe em nossos corações para que possamos aprender e assim procedermos, porque esta é a vontade do Senhor. No nome do Senhor Jesus estou orando e agradecendo. Amém. Amém. Muito bem, amados. Hoje tratando desse tema, santificação, e vem aqui então uma pergunta. Por que santificação? Por que santificação? E a resposta é óbvia, né? Porque é a vontade do Senhor nosso Deus. Aí no capítulo 4 e versículo 3 e 4 fala para nós de maneira bastante clara, né? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, né? Versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então é gostoso saber que esta é a vontade de Deus. E mais, existe algum propósito porque da vontade de Deus quanto à nossa santificação. São tantos, na verdade, né? Veja, não mais a fornicação, conforme registrado aí no versículo 3. Ganhando tempo, os irmãos têm para de ler. Mas o versículo 3 diz para nós, pois é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então a parte B do versículo 3 está falando, então, não mais a fornicação. Amados, não mais, então, ao desejo forte, ao desejo desenfreado da concupiscência, não é? Isso é terrível na vida do ser humano. E o versículo 5 diz, não com o desejo da lascívia, com os gentios que não conhecem a Deus. Então vejamos a razão que vai dando para nós não mais a esse processo, e sim a santificação. Santificando mais e mais, certamente, vamos estar livres disso que nos oprime, conforme aqui
não mais ao oprimir, ao engano em negócio algum contra o seu irmão, não mais a qualquer tipo de imundícia, conforme o versículo 7 e outros. Versículo 7 diz assim: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, ou imundícia, sim para a santificação. Então é bastante claro este aspecto da importância de estarmos santificando mais e mais, dias após dias, momento após momento. Cede o mundo com tantas oferendas, tantos desejos da carne vai se fluindo aí, aflorando, né? Mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender o que Ele requer de nós. Então, a vontade de Deus para nós agora é, então, um vaso santo, que honra, mesmo porque temos o Espírito Santo, e para isso fomos chamados. Versículo 4, versículo 7, aí desse capítulo, fala, veja o versículo 7, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então fomos chamados para tanto, né? Uma segunda colocação aqui, diz, amados, vamos refletir. Eu estou tentando fazer isso realmente maneira bastante interessante na vida dos amados irmãos, daqueles que nos ouvem, né? Vamos refletir com mais seriedade, com mais seriedade. É um homem pecador, salvo sim, há mais de 50 anos, que também sente como ser humano, ainda com a natureza adâmica na vida, né? Mas por isso um apelo, vamos pensar com mais seriedade, refletir com mais seriedade quanto à santidade de nosso Deus e porquê de nossa santificação. Veja, para o profeta Isaías, esse amado homem de Deus, na época que viveu de mais de 1000 anos antes de Cristo, né? Viu então que foi assustador, na verdade, ver algo tão sublime, tão lindo, tão glorioso, falando então da sua santidade, conforme o capítulo 6 de Isaías e o versículo de número 3, Isaías capítulo 6 e o versículo 3, nós lemos assim: e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então veja, amado, esse momento na vida do profeta Isaías. Então os serafins assim clamando, não é? De uma maneira tão especial. Momento este para que Isaías reconhecesse o seu estado de pecador, de lábios impuros, mas também os meios para a sua purificação, não é? Conforme versículos 6 e 7, e então para depois ser usado por Deus. Então no versículo 6 e 7 diz para nós, então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a sua iniquidade foi tirada e perdoada do seu pecado. E o texto continua falando que agora então ele podia ser usado por Deus. Então quem há de ir por mim? Então Isaías podia dizer, eis-me aqui, Senhor. Muito bem, amados, é gostoso ver então agora Isaías na condição de poder ser usado. Antes reconhecendo um pecador no meio de lábios impuros, de pecador de impuros lábios, e assim a situação do ser humano. Mas quando Deus trata, pedindo então, mostrando a sua santidade, santo, 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 assim clamava o serafim. Amados, assim nós também precisamos apropriarmos dos recursos que temos. Qual? Os irmãos devem estar a par, né? A confissão. 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça, né? Então, porque, lembra, amados, só assim podemos ter a condição de poder ter a devida comunhão. Conforme o versículo 7, 1 João 1,9, 1,7, né? Ele está dizendo, na verdade, devemos ter comunhão uns com os outros, certo, né? Da purificação que temos em Jesus Cristo, né? E então, assim sendo, pecou, o que deve ser feito, né? Confessar. E assim teremos comunhão devida, né?
gostoso poder saber que podemos, né? Lembra, ele é o nosso advogado. Lá em 1 João, no capítulo de número 2, no versículo de número 1 e 2, né? Nós lemos assim, capítulo 2, versículo número 1 e 2 de 1 João. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Então, apropriarmos desses recursos, nós podemos ter, então, sim, nossos pecados sendo perdoados. Eu citei aí 1 João, capítulo 1 e versículo de número 7, né? Deixando bastante claro o que ele está dizendo para nós. Eu não li direito, mas nós podemos observar essa colocação aí. Está dizendo, se porém andarmos na luz, como ele na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então é possível ter comunhão. Desfrutando isso, vai nos santificando mais e mais para estarmos centrados na vontade do Senhor. Ou não pecamos? É evidente que pecamos, por isso vamos apropriarmos dos recursos que temos, lembrando que ele é nosso advogado para nos perdoar. Terceiro, amado, santidade, um desafio constante. Ele é um imperativo em todo o nosso procedimento aí. Lembra, é importante reconhecer que em todo o nosso procedimento, por isso é o imperativo. 1 Pedro 1, 15 e 16, ali falamos bastante do versículo 16, né? Esquecemos então o versículo 15, diz assim, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Por isso é em todo o tempo, todo o nosso procedimento. E o versículo 16, porque escrito está, sede santo, que eu sou santo. Ela não diz assim, sede santo como eu sou santo, mas sede santo porque eu sou santo. Então, ele está pedindo isto de nós. Amados, conforme Romanos capítulo 6 e versículo de número 19 e 22, eu sei que o nosso tempo é fácil para esgotando, né? Mas veja, Romanos 6, versículo 19 a 22 diz assim, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Porque quando éramos escravos do pecado, estávamos isentos em relação à justiça. Naquele tempo que resultasse escolheste somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Versículo 22, agora, porém, libertado do pecado, transformado em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, o Senhor está pedindo de nós, devemos ficar envergonhados das coisas que praticamos, agora chamado, então, não só para ser santo, mas viver em santificação. É, na verdade, amados, um processo, é mesmo uma luta, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 16, 24, texto um pouco mais comprido, mas ele mostra a natureza adâmica, ainda está aí com você, está em mim, está no salvo, né? Só quando tivermos corpo glorificado na nossa partida, no arrebatamento, então não mais essa natureza adâmica, mas é uma luta aí da carne contra o espírito contra a carne se opondo, e é bom para ler e ver então a importância desse domínio que precisa realmente presidir aí, para que a carne fique então sem os seus efeitos carnais, não é? Então leia, amado, essa passagem aí, eu não vou ler porque o tempo não dá condição, né? Eis a razão para ocuparmos, amados, a nossa mente com as coisas de Deus. Se a carne quer prevalecer, e é o Espírito que deve prevalecer,
a maneira coerente, sábia, precisa, é então ocuparmos a nossa mente com as coisas do alto, com as coisas de Deus, pensar nas coisas de cima, conforme nós temos essa passagem em Colossenses capítulo 3, 17, esse texto, esse parágrafo aí, fala muito. Eu gostaria de ler, mas o tempo não permite. Amados, leia, por favor, leia, fique pensando. Nós, quando pensamos mais nas coisas celestiais, nas coisas espirituais, nas coisas de Deus, nas coisas de cima, vamos entender aqui então as coisas da carne, os desejos da carne, desse domínio realmente da natureza adâmica, vai então amortecendo. E se nós temos a posição de ressuscitado com Cristo, então não mais nesta carne, vivendo agora sim, mas não segundo o desejo da carne, né? Então, Colossenses capítulo 3, 1 a 17, esse parágrafo fala muito a respeito. E Filipenses capítulo 4, 8, então, a maneira de encher a nossa mente, de poder ver nossa mente fluindo, amadurecendo, pensando, refletindo, meditando tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, seja isso que ocupe as nossas mentes, a sua mente, a minha mente. Então está em Filipenses 4, 8, essas verdades preciosas. Assim, ocupando a nossa mente, certamente não há espaço ou menos espaço para as coisas da carne. Será menos esse espaço, e deve ser menos, se possível, nenhum, né? Para as coisas da carne. Romanos capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, tem muito a nos ensinar a respeito da situação dos desejos fortes da carne. Eu convido os irmãos a poder estar lendo, né? Veja, santificação é sinônimo de pureza. Lá em Levítico, no capítulo 10, 8 a 11, trata a respeito, mostrando mesmo a importância desse Deus Santo. Levítico 10, versículos 8 a 11, falou também o Senhor Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Muito bem, e veja, amados, ainda aí uma passagem aqui, capítulo 20, aí versículo 7, de Levítico, né? Capítulo 20 e o versículo de número 7, está registrado para nós assim, 20 e versículo de número 7. Portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então é importante. Alguém fala, mas está lá no Velho Testamento? Sim, lá era assim, precisava ser assim. Se não fosse assim, o preço era altíssimo a ser pago. E então, porque agora é de graça, como salvos, é perigoso por demais ficarmos aí afrouxando a nossa carne para os desejos fortes, né? E mesmo Pedro está falando para nós a respeito, né? 1 João capítulo 3, versículo número 3, que passagem linda esse versículo de 1 João capítulo 3 e versículo número 3, que está condizendo com o que diz lá em Levítico. 1 João 3,3 diz: e assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Então, o salvo deve purificar assim como ele é puro. É apelo da parte de Deus por meio aqui do apóstolo João, né? Muito bem. Amados, com quem nós parecemos, somos convidados a purificarmos mais e mais, ser puro como ele é puro. A pergunta, com quem nós parecemos? Ok, quarto, entendo que o processo de santificação, separação ou santidade, ele é tríplice. Tríplice, veja, corpo, alma e espírito. Então, na passagem lida, lá no 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que foi lido, né? E o versículo de número 5, 23, ensina para nós isto aí, não é? Veja, 5, 23, dizendo assim: o mesmo Deus
paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz mais, fiel é que vos chama, o qual também o fará. Então ele está pedindo a respeito, tríplice, corpo, alma e espírito, ser visto íntegro e irrepreensível até a sua volta. Aqui uma segunda pergunta, de que maneira essas áreas de nossas vidas estão ou está sendo vista por Deus? De que maneira essas áreas de nossa vida estão sendo vistas por Deus, meus amados, não é? Aquele que é santo, 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 que sua glória enche toda a terra. Que momento foi para Isaías? Amados irmãos, homens de Deus, a nossa santificação é que nos leva para um relacionamento maior com Deus. E esse relacionamento não está na sala de nossos prazeres, mas na sala de nosso tempo com Deus, nosso tempo devocional. Veja, irmão, se sala, se quarto, se gabinete, se jardim em algum lugar, depende então das páginas sagradas e o seu tempo com Deus. Salmo 119, versículo 18, desvendo os meus olhos para contemplar as maravilhas da tua lei. E o versículo 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Permita, mas que assim seja, não é? Estou dando ênfase a isso, amado, porque eu já vi e já ouvi que você pode ser santo e fazer o que você quiser, e não é pecado. A mim isso entristece muito, né? Ouça isso, certo pregador, talvez você já ouviu isso aí, né? Se não ouviu, fica ouvindo agora. O que ele disse, foi pregar em uma igreja, não era uma conferência de sexta, sábado, domingo, mas foi cuidar para pregar na sexta-feira. No final do culto ele perguntou então, mas por que o culto não podia ser o sábado à noite, né? Você quer saber a resposta? Talvez você já sabe, né? A resposta é que no sábado eles irão para as baladas. Amados, isto é simplesmente vergonhoso. Isso é humilhante. Isso realmente tira a gente. Não dá para acreditar que deixe um culto no sábado pelo fato que os jovens vão para a balada. Pergunto, será que são salvos? Será que são salvos? Porque se são salvos, não estão santificando, não é verdade? Concluindo, eu relutei muito para dizer essas palavras aqui, para anotar isto. Mas se incomoda algum dos irmãos, por favor, peça perdão a Deus. Eu senti a necessidade, complexidade de poder fazer. Cuidado com os prazeres da carne. Eu sei que é um restaurante, parece mais trazer os prazeres da carne. E é bom encher o estômago, né? Ficar à vontade, comer, pagar o preço por carne tão bem preparada, gostosa aí, né? Então, tomando os cuidados de satisfazer o seu estômago, não. Você pode satisfazer o seu estômago, né? Ficar mais à vontade. Falando da alma e do espírito. Então, a nossa carne, amada, ela pende para as coisas da carne. Romanos capítulo 8, versículos 6 a 8, trata com seriedade a respeito. Esse é o pendor da carne para as coisas da carne, só o espírito para as coisas do espírito, né? Então, a sala dos prazeres. Eu sei, eu também já fui um pouco fanático quanto a esporte, etc e tal, mas vamos ter cuidado a respeito do conforto, aí, dos prazeres, do bem-estar, da tela, do esporte, das notícias, da política, das novelas, dos filmes até de terrores e algo mais do humorista. A gente tem um humorista, você olha para ele, você já começa a achar engraçado, né? Mas isso aí, precisamos ter cuidado, que isso pode nos tirar aquele tempo precioso, tão importante para a nossa vida, para a santificação, para fazer aquilo que agrada aos seus irmãos amados. Só no altar de Deus e sua palavra desfrutaremos, né? Muito mais do seu querer para as nossas vidas. Você pode meditar em passagens de outras, por exemplo, o Salmo 1, né? Feliz o homem que teme o Senhor nos seus caminhos, que medite sobre o dia e noite. E o Salmo 19, 7 a 14,
é um texto tão rico, falando da pureza da palavra, né? Eu sinto o fato que o nosso tempo não permite, mas é tão gostoso ver como o Senhor deseja que a gente possa estar procedendo a respeito. Veja a beleza desse salmo aí. Eu vou correr aqui um pouquinho, Salmo 19, versículo 7 para frente, diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, todos igualmente justos, né? São mais desejados do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos, né? E continue lendo, amados, essa passagem para ver e sentir, por exemplo, 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que beleza, né? Você pode então ver o Salmo 23, ver se você tem um todo aí do seu pastor, do meu pastor, nosso pastor, que nos refrigera, que nos guarda, que nos protege, que nos guia, que nos dá o alimento na hora certa, a água limpa e tal. E Gálatas 2:20, diz Paulo: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E, amados, se é Cristo que vive, com certeza, vivendo em nossas vidas, não mais o eu. Ele diz: não mais o eu, mais Cristo. Vamos refletir sobre isso. Romanos 12, 1 e 2 está falando que as formas desse mundo não servem para o salvo, né? Ele está dizendo, então, não conformeis com este século, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade do Senhor nosso Deus. E Hebreus 12, 14, segue a paz, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amados, se Deus pede, façamos, para a glória dele, para o nosso bem, para a comunhão, para encontrarmos sentar na vontade de Deus. Há um cântico que eu gosto por demais, tão simples, você pode cantar. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Ó, tu chamas divina, todo meu ser se refina, que a beleza de Cristo se veja em mim. Pai amado, Pai eterno, queira abençoar os corações que estão ouvindo esta palavra. Sejam eles, Pai, agraciados pelo Senhor e procurando andar em vida que lhe agrada, corpo, alma e espírito, santificando mais e mais para a tua honra e para a tua glória e para testemunho. Agradecido estou orando em nome do Senhor Jesus, que eu não pude falar, o Senhor completa nos corações, para a tua glória, eu assim oro e agradeço. Amém e amém. Amados, um grande abraço, que Deus os abençoe. Boa noite, queridos irmãos, homens da nossa Igreja Batista de Rio Pequeno. Nesta nova reunião mensal dos homens, eu vou fazer a apresentação dos aniversariantes do mês. O primeiro que vai ganhar uma fatia de bolo é o Lucas Oliveira, nosso querido irmão, fotógrafo de muitas máquinas. O próximo é o nosso irmão Ricardo Filho. Aquele abraço, Ricardo. O nosso próximo irmão é o pianista, ministro de música da nossa igreja, Osiel Celes. E também vamos lembrar de dois irmãos que não estão mais na nossa igreja, mas muito queridos. Fábio Lima, aquele abraço, Fábio. E Fábio Rodan. Parabéns, Fábio, aquele abraço, um super fatia de bolo para você. Assim, meus irmãos, parabéns a todos vocês neste mês de outubro. Deus abençoe a todos. Olá, irmãos, boa noite. Vamos cantar a nossa canção dos aniversariantes aí do mês. Felicidades em Jesus. Felicidades, felicidades, felicidades em Jesus. Que o nosso Pai te abençoe com alegria, paz e luz. Deus abençoe.
cada um de vocês. Amado Deus e eterno Pai, é tão bom, Senhor amado, nós estamos para a Tua presença reunidos para mantermos essa comunhão para com os outros. Senhor amado, estamos gratos, Senhor Pai amado, por essa noite, pela Tua palavra que fala conosco. E pedimos, Senhor amado, a Tua bênção, a Tua direção, Pai, em nossas vidas. Senhor amado, que Tu, Pai, nos abençoe, para que nós possamos estar sempre pronto, sempre, Pai, pronto para fazer a Tua vontade, para estar andando, Pai, na Tua presença. Abençoe, Senhor amado, nessa reunião de homens, Senhor amado, abençoe cada irmão nessa noite. Porque todos nós saímos aqui nessa noite revestidos, Pai, com a Tua palavra, edificados, Senhor amado, com a mesma. Que nós somos, Senhor amado, continuar te servindo, Pai, te louvando, te exaltando. Abençoe aqueles irmãos que também não puderam estar nessa noite conosco. Mas também que eles estejam também gozando da Tua presença. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.